Uma história que se inicia no final da década de 50, quando o café impulsionava o desenvolvimento de Londrina. Assis Chateaubriand, o homem que trouxe a televisão para o Brasil em 1950, estava em Londrina para dar uma palestra a produtores rurais em 1959. Na oportunidade, anunciou que iria instalar em Londrina uma emissora de TV. Com muito amadorismo, é inaugurado no dia 21 de setembro de 1963 a TV Coroados, a primeira emissora do interior do Brasil a dar certo. Aos poucos, os londrinenses iam se acostumando e aderindo a essa nova tecnologia que acabava de chegar. Entre os programas locais de maior sucesso, destaque para o programa infantil Tia Lucy, que fazia a alegria da garotada da época. Além do entretenimento, a TV Coroados trouxe outra novidade a Londrina, o telejornalismo. E o primeiro telejornal foi ao ar já no primeiro dia de transmissão. Bom, antes do videotape era em filme 16mm e a gente tinha que revelar o filme e fazer a montagem conforme o texto que o editor fazia. O que eu lembro é que não tinha gerador de caracteres. Nós tínhamos um menino da arte. Então, para botar crédito, ele fazia letra 7 em cartolina preta. Então, era um processo bem artesanal e bem interessante até, assim, criativo, né? Então, você ia editando as matérias, pegando os créditos, né? Grafista, repórter, né? Quem eram e os nomes dos entrevistados, profissão, passava para ele aquela lista, ele passava a tarde inteira fazendo em letra 7. Então, ele tinha uma cartolina preta que ele cortava em tiras, né? E escrevia lá o nome da pessoa, transferia para a cartolina, né? Tal profissão e recortava, ia deixando tudo lá. Aí na hora do jornal ir para o ar, pegava-se o script na sequência das matérias, ele pegava aquele punhado de cartolina de tirinhas assim e colava na parede. Fita crepe atrás e colava na parede aquelas cartolinas com os nomes. E tinha um operador então de câmera no estúdio só para botar crédito. Quando eu entrei a gente não fazia entrada ao vivo, a gente não tinha equipamento. Quando queria fazer um ao vivo, tinha que ser na frente da TV, ou no fundo da TV, ou esticar um cabo na rua e fazer lá, dava, porque daí você esticava um cabo lá dentro e fazia, entendeu? Mas não tinha equipamento para fazer. Tinha só, em Curitiba tinha, nas capitais tinha. Mas aqui a gente não tinha unidade nova para fazer. Hoje isso nos é permitido porque desde há quase 2 anos nós não trabalhamos mais com satélites, estamos integrados com fibras óticas. Todas as 8 emissoras são interligadas por fibra ótica, que nos permite uma simultaneidade muito maior do que se fosse utilizar os satélites, que você teria que alugar uma rota, né, um horário para pegar uma rota da Embratel, tudo mais o que, e depois você fazer transmissões. Nós assumimos a Coroados. Nessa altura do campeonato, a Coroados tinha a programação da TV Tupi e nós estávamos com a Globo em Apucarana. Mas não invertemos, nós temos a Globo para cá, a Tupi para lá. Comecei a fazer o Jornal Nacional, edição local, que não havia separação, porque era tudo preto e branco, a Globo era em preto e branco, vinha a imagem, já via satélite, mas em preto e branco. Aí o Cid Moreira dizia, e agora vocês ficam com as notícias da sua cidade. Entrava a vinheta do Jornal Nacional do Rio, entrava o intervalo comercial, entrava a vinheta outra vez do Jornal Nacional e a gente com a tapadeira, com o símbolo do Jornal Nacional, dávamos a notícia dentro do corpo do Jornal Nacional. O Jornal Nacional encerrava depois que eu dizia boa noite. Hoje a Fátima e o menino lá, o William, que dizem boa noite, né? O boa noite do Jornal Nacional era dito no local, aqui pelo caso eu que dizia, né? Boa noite. A chegada do satélite foi o grande crime para a cultura brasileira. O Brasil da Globo chama-se Brasil São Paulo, Brasil Rio, Brasil Bahia e Brasil Rio Grande do Sul. O resto não existe. Nós somos meros repetidores para a família Marinho.
Você fica sabendo o que cada um está produzindo, né? Não só através das reuniões de pauta estadual, que nós temos reunião de manhã, uma vez às 8h30 da manhã, outras 2h30 da tarde, em que se troca, se oferta, tem isso acontecendo, tem aquilo, né? O que pode ser mais interessante em nível estadual, né? Umas informações que, digamos, seria assim, uma pena ficar perto de nível local. É bom porque você fica sabendo, não fica com uma visão apenas local, você tem uma visão mais estadual, mais regional. Por quê? No caso da RPC, por exemplo, são 8 emissoras ao longo do estado, distribuídas no estado. Curitiba, Ponta Grossa, Londrina, Guarapuava, Maringá, Paranavaí, Foz do Iguaçu e Cascavel. Então, praticamente todas as regiões geográficas do estado são cobertas por pelo menos uma emissora. Eu tive uma felicidade danada quando li o primeiro noticiário, na noite de inauguração da TV, eu dei um show de apresentação. No segundo noticiário foi a primeira conclusão, porque os técnicos lá se atrapalharam e de repente eu estava lendo o texto que as tropas militares do Exército desfilaram garbosamente pela Rua Marechal Deodoro em Curitiba e o técnico errou e botou um monte de cavalo, compreendeu, falando que eram os militares que estavam desfilando e estava aparecendo um monte de cavalo disparado. Então no segundo noticiário deu tudo errado. Uma fita dessa aqui que vocês estão gravando, dá uma guardada aí, porque uma hora dessa a gente empacota, pode ser da manhã, pode ser daqui 20 anos, 40, 50, você tem que pegar. Eu tentei na universidade uma vez fazer o museu da imagem e do som, pegando os caras que estavam vivos. Tia Lucy já morreu, o Picolino já morreu, tem um monte de gente da televisão, entendeu? Todo mundo que poderia contar alguma história já foi, entendeu? E aí, como é que faz? E uma história tão viva. Londrina tem 70 anos e ninguém tem memória. Mas eu sinto muito. Morreu, acabou. Não existe mais. Não é triste, mas é verdade. Não é triste, mas é verdade.